Existe uma parte de você que nunca cresceu. Ela continua ali, agindo nos bastidores da sua vida. Sem que você perceba, ela influencia o que você sente, como você reage e até os caminhos que você escolhe. Essa parte tem medo de ser rejeitada. Busca aprovação o tempo todo. Se sente sozinha, mesmo cercada de gente. Ou explode, sem entender por quê. A maioria de nós vive como se fosse apenas um adulto mal resolvido. Mas a verdade é outra. Por trás de muitas decisões, feridas e sabotagens, existe uma criança, a sua criança interior. Ela não é uma lembrança, é uma estrutura psíquica viva, inconsciente e real. Enquanto você não olhar para ela, ela vai continuar pedindo atenção, mesmo que isso custe sua paz, seus relacionamentos ou sua própria identidade. Este vídeo não é sobre voltar ao passado, é sobre reconhecer que uma parte essencial da sua história ainda vive em você e que só um caminho real de cura: acolher e educar essa criança. Muito se fala sobre criança interior, mas pouco se compreende sua real natureza. Não se trata de uma metáfora, não é um símbolo poético, é um fenômeno psíquico com base em experiências precoces mal integradas. Carl Jung, Donald Winnicott, Jean-Yves Leloup e tantos outros exploraram sob diferentes ângulos o que hoje chamamos de criança interior, um núcleo afetivo-emocional que se forma nos primeiros anos de vida e que permanece ativo na vida adulta. Essa estrutura guarda memórias que o seu corpo emocional gravou, não como fatos, mas como impressões. Abandono, humilhação, invasão, negligência, desamparo. Quando essa parte não é acolhida e integrada, ela se torna um centro de reação emocional, e o adulto que você acredita ser passa a ser apenas um invólucro para comportamentos infantis mascarados de maturidade. Esses sinais não são evidentes à primeira vista. Você pode ser alguém funcional, responsável, até admirado, e ainda assim ter sua vida emocional comandada por essa criança. Veja alguns exemplos concretos. Você se sente constantemente carente, ainda que esteja cercado de afeto. Explode por pequenas coisas, depois sente vergonha. Sente medo irracional de ser abandonado, trocado, esquecido. Precisa de aprovação o tempo todo, ou se anula para manter relações. Evita conflitos a qualquer custo, ou, ao contrário, os cria para se sentir visto. Esses padrões não vêm do seu eu racional. Eles emergem de um campo emocional antigo, muitas vezes congelado no tempo. É a criança que grita por algo que nunca recebeu. Existe um mito silencioso na sociedade contemporânea, o de que o tempo transforma automaticamente alguém em adulto. Mas envelhecer não é o mesmo que amadurecer. Ser adulto envolve responsabilidade afetiva, discernimento emocional, consciência das próprias sombras. E nada disso acontece por simples acúmulo de idade. O que muitas pessoas chamam de vida adulta é, na verdade, um conjunto de adaptações defensivas. Mecanismos criados para sobreviver emocionalmente, que acabam se tornando personalidade. E por trás dessa adaptação, a criança ferida continua agindo, buscando amor, tentando agradar, evitando rejeição, sabotando vínculos reais. Reconhecer isso não é fragilidade, é o primeiro sinal de lucidez. Quando falamos em acolher a criança interior, muitos confundem esse gesto com permissividade. Mas acolher não é mimar, é responsabilizar-se por partes de si que foram deixadas para trás. É compreender que existe dentro de você um campo de dor legítimo, que precisa ser visto, compreendido e direcionado. Acolher é criar espaço para a escuta, não para justificar atitudes destrutivas, mas para entender a origem delas.
É você, como adulto, se voltar para dentro e dizer: eu vejo sua dor, mas agora quem cuida sou eu. Esse é o ponto de virada, quando o adulto em você assume a liderança emocional, sem violência, mas também sem omissão. Toda criança precisa de limite, direção, segurança, inclusive a que vive dentro de você. Se você apenas acolhe sem educar, ela se torna tirana emocional. Se você só exige sem escuta, ela se retrai e sabota. O equilíbrio está na autoridade amorosa. Educar essa parte interna é conversar com ela, internamente, com clareza. Sim, você está com medo, mas nós não vamos reagir com fuga. Eu entendo sua tristeza, mas eu estou aqui e sei o que fazer com ela. Você tem razão em se sentir insegura, mas não precisa mais se defender como antes. Esse tipo de diálogo interno, feito com consistência, reconstrói a confiança entre as partes fragmentadas de você e permite que o adulto interno se consolide como líder emocional. A criança interior não se comunica com lógica. Ela fala através do corpo, da emoção crua, dos impulsos que surgem sem aviso. É no corpo que você sente o aperto, o vazio, o medo sem causa aparente. É ali que ela se manifesta, pedindo atenção, quando não consegue mais ser ignorada. Portanto, trabalhar com essa criança é também um trabalho de escuta somática. Respiração consciente, silêncio, toque leve no próprio corpo, tudo isso são formas de dizer a ela: eu estou com você. A reconexão não é uma técnica, é uma presença. E o corpo é o território onde essa presença se ancora. Experimente agora um pequeno exercício. Feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo. Deixe a respiração cair no corpo. Agora, imagine que é uma criança sentada diante de você. Ela tem entre 5 e 8 anos. É você há muitos anos. Observe seu rosto, sua postura. Pergunte a ela com respeito: do que você tem medo? O que você sente falta? O que você gostaria de me dizer sem medo de ser punida? Escute sem interromper. Depois diga a ela: eu estou aqui agora. Você não precisa se proteger sozinha. Eu cuido de você. Esse gesto, repetido em silêncio, pode mudar a sua forma de existir, porque uma vez escutada, essa criança para de lutar e começa a confiar. Muitas de nossas dores adultas não vêm do que vivemos hoje. Elas vêm da criança que fomos e que ainda espera cuidados que não recebeu. Negar isso é manter o ciclo. Acolher e educar essa parte é romper a repetição, com maturidade, presença e amor real. Você não precisa se livrar da sua criança interior. Ela não é um problema. Ela é a origem da sua sensibilidade, da sua intuição, da sua força mais criativa. Mas ela só floresce quando você finalmente a assume, com lucidez, com firmeza e com um cuidado que só um adulto consciente é capaz de oferecer. Portanto, olhe com carinho a sua criança interior. Cuide, acolha, mas eduque. Se esse vídeo fez sentido para você, considere compartilhar. Talvez outra pessoa esteja pronta para reencontrar sua própria criança esquecida. Agora me conta aqui nos comentários. Como é a sua relação com a sua criança interior? Ela já foi acolhida e educada? Ou ainda está fazendo pirraça e bagunça na sua vida? Eu leio tudo com carinho. E pode ser que a sua partilha ajude outra pessoa a se entender e se reencontrar. Se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, cada vídeo é um espelho. E cada reflexão é um passo para uma vida mais leve, mais verdadeira. Na tela, eu deixei 2 vídeos que se conectam com essa reflexão. Escolhe um e continua comigo nessa jornada. Até o próximo vídeo. Tchau!